Paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um Pod Jovem da UMADIC Santa Fé nessa sexta-feira. E é um prazer nessa noite estarmos uma vez mais agora com um estúdio novo, né? Nós ficamos três sexta-feiras sem fazer o programa e agora estamos voltando, estreando o estúdio novo, né? Então nessa noite nós temos dois convidados, benção, mas antes de apresentar eles, eu quero apresentar a bancada. Paz do Senhor, Augusto, tudo bom? Paz do Senhor, Samuel, tudo certo? Primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer aos convidados que se colocaram dispostos a comparecer. E é isso aí. Nosso irmão André também está conosco. Amém. O André também, André. Boa noite, Paz do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor, irmão Samuel, irmão Augusto, irmão Jacques e a irmã Neia. Isso, né? Deus abençoe. O Jacques já é amigo de anos, né? Tempo, né? Nós conhecemos há mais de... Não vamos dizer os anos, porque os irmãos estão preocupados, né? Com a nossa idade. Mas fico feliz e agradecido por estar mais uma vez com vocês aqui, em volta da mesa, que Deus possa abençoar esse momento juntos. Então nessa noite apresentar os nossos convidados, né? Irmão Jackson, a Mané, que são esse casal abençoado, que são os líderes da UMADIC lá no Vila Mara. Ele falou que já é 4 anos líder. 4 anos. Meu Deus, que o Senhor te dê força. Amém. 4 anos líder. Precisamos, né? Então queremos apresentar eles e desde já agradecer vocês pela disponibilidade, pelo tempo e também por ter nos dado a honra de estar com a gente, a Néia também, amiga da minha esposa, né, de longa data, e nós ficamos felizes em receber vocês nessa noite. Paz do Senhor, Jackson. Amém, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, todos os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa noite. Para nós é um motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos para falar acerca daquilo que ele tem feito pelas nossas vidas, né? Também cumprimentando os irmãos que estão na mesa, o André, como ele falou já, amigo de longa data, não dá para nós começar a contar aqui, porque senão daqui a pouco... Senão daqui a pouquinho já... Daqui a pouco os irmãos vão ficar preocupados. Vão dizer, um podcast jovem, o que é isso aí? Aí já passou, né? Vamos devagar, daqui a pouco a gente começa a se entregar no longo da conversa, mas vamos devagar. Nosso querido irmão também, Deus abençoe. É um motivo de alegria, né, para nós estarmos aqui compartilhando a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos também, né, com muito temor. E vamos lá, queremos que vai ser bênção e que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Amém. Manéia, paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. Primeiramente a gente agradece o convite e estamos honrados. Amém. Desejar uma boa noite também para a galera que está nos assistindo. Eu já dei uma olhada aqui que o pessoal do Vila já está em peso. O pessoal do Vila nos dando audiência. Já começou a mandar mensagem Isso aqui. aí. Vamos ter que ler as mensagens, né? Uma coisa que a gente vai ter que fazer hoje, a gente sempre esquece. Dá pra Vamos ler as mensagens, vai. Quem mandar mais mensagem vai ter direito a pagar um café pra gente depois. Tá valendo. É a promoção. Se puxa aí, gurizada. Então Deus abençoe vocês, né? Amém. E a gente antes estava conversando sobre como é liderar jovens, né? Vocês, então, desde novos, né? Estão na obra do Senhor, cantando. Como que foi essa experiência? Primeiro foi com adolescentes, isso que tu estava me falando? Isso, na verdade, a gente tem... vamos começar a entregar a idade aí. Na verdade, a gente começou, acredito que 2014, 15, por aí, né? A gente teve a primeira experiência ajudando na liderança de jovens, né? Havia no Vila Mara um casal de jovens que nos convidou para ajudar, né? Então foi o primeiro contato que a gente teve com liderança de jovens, muito embora ali nos bastidores, ajudando, que é o que a gente gosta de fazer até hoje, na verdade, né? É trabalhar, é se colocar à disposição. Então a gente começou tendo essa primeira experiência, ficamos ajudando ali por 2 anos, se não me engano, né? Depois ali um tempo a gente na verdade sempre foi dedicado ao louvor, né? A gente teve banda, pela misericórdia de Deus fomos líder de banda por 13 anos, né? 13 anos tocando. Só pega coisa difícil para fazer, né? Líder de jovem, de banda, meu Deus. Louvor é complicado, mas Deus nos honrou, graças a Deus. Foi um tempo em que a gente aprendeu muito, teve muito proveito, muitas experiências com Deus, né? E a partir daí a gente conciliou por um longo período de tempo a banda com os jovens nessa época, e depois também o pastor Fabiano, que hoje é pastor dos Tava irmãos aqui, ele veio dar uma olhadinha aqui, ele fez de conta que não viu nada. Pastor Fabiano, Deus usou a vida dele para nos convidar para trabalhar com os adolescentes na época que ele estava
pastoreando Vila Mari, né? Eu agora não vou lembrar exatamente em que ano que foi isso, mas acredito que tenha sido lá por 17, 18, por aí, né? Então a gente ficou no primeiro período 2 anos à frente dos adolescentes lá no Vila Mari. O pastor Fabiano Deus soprou ele para outros lados. Nós saímos também da frente dos adolescentes. Veio outro pastor lá para o Vila Mari, o pastor Rodrigo, inclusive se ele estiver nos ouvindo aí, um abraço para o pastor Rodrigo, pastor Fabiano também. E nos convidou novamente para trabalhar com os adolescentes. Ficamos mais 2 anos à frente dos adolescentes ali no Vila Mari, a época que o pastor Rodrigo estava pastoreando ali. E depois, então, ele nos convidou para assumir o departamento de jovens. E aí estamos aí já entrando para o 4º ano na liderança de jovens. É uma trajetória que Deus tem nos proporcionado e, como a gente sempre fala, a gente está sempre aprendendo, né? Porque é uma trajetória de aprendizado. Nós somos, se olharmos para a nossa natureza, somos falhos, né? Sim. Não temos nada para oferecer, a não ser a nossa natureza falha, mas pela misericórdia de Deus estamos aí. Antes de passar para as próximas perguntas, eu já fiz para ele, mas vou fazer de novo. Qual que é mais difícil, cuidar de jovens ou adolescentes? Qual que é mais, tira mais cabelo, mais cabelo branco? Vamos começar cedo com as polêmicas. Eu posso, antes de Vai lá. responder, posso eu responder? Claro, vai lá. Eu acho que da adolescente acho que é mais complicadinho, né? Agora pode responder. Na verdade, assim, nós discordamos. Na verdade, a gente acha que o jovem é mais delicado, né? É uma fase mais delicada. O adolescente, por ter ainda o convívio com os pais, ele é mais sobre puro, a responsabilidade dos pais, ele é mais puro. Eles estão numa fase de transição, eles têm ali um caráter a ser moldado, né? Então, não que seja fácil lidar com adolescente, trabalhar com adolescente, mas a gente considera que o adolescente tem um jeitinho mais tranquilo, né? O jovem, ele já se impõe, ele vem para o embate, ele se posiciona, e não que isso seja errado. Isso é natural, é saudável e é correto que aconteça, né? Mas a gente pensa que trabalhar com o adolescente, na nossa experiência, na experiência que a gente teve, foi mais tranquilo do que com os jovens. Mas essa questão transitória, assim, ela não é um pouquinho complicada no sentido, assim, por exemplo, o jovem, o adolescente, ele passa a se conhecer, né? Sim. Começa a ter os primeiros... enfim, ele sente a mudança no corpo, e começa... E às vezes tu não consegue entender, muitas vezes, né? Tem que ter um certo jogo de cintura para poder entender um adolescente. Já um jovem, tu já consegue, assim, no sentido, falar uma linguagem mais clara. Mais clara, isso. Tu consegue explicar para ele o que é, por exemplo, assim... não vou usar o termo certo e errado, mas tu consegue mostrar para ele, né, o que realmente ele pode fazer de certo, o que ele pode fazer de errado. O adolescente já vem daquela fase de criança, tentando ser um adulto, assim, ainda na informação, saindo daquela fase de criança, né? Então, na minha visão, não que eu esteja... Sim, claro. Eu vejo que é bem complicada a fase da criança. Na semana passada eu estava escutando uma rádio, assim, meio por cima, e eu ouvi acho que foi sábado, se não estou enganado, uma escritora, né, falando, e foi feita exatamente essa pergunta, por isso que eu né, eles estavam falando sobre a receita daquele filme que anda rodando por aí na adolescência? Isso, esse filme que é bem complicado, do menino de 13 anos. E aí foi feito, eu lembro que o radialista da rádio perguntou assim, tá, mas e qual dos dois que é mais complicado de lidar, né? Com o adolescente ou com o jovem, né? Tu sabe que ao longo da nossa trajetória, Deus foi tão bom para nós que a gente hoje colhe o que a gente plantou. Isso aí. Por quê? A época que nós trabalhamos com os adolescentes, nós tivemos o privilégio de conseguir moldar os jovens que nós temos hoje. A maioria dos jovens que hoje estão conosco lá no Vila Mari, a maioria deles, não a grande maioria, mas a maioria, passaram por nós na fase de adolescente. E aí eu te digo assim, a questão do adolescente, essa é a nossa percepção, tá? E a nossa realidade. É a nossa, e a realidade que a gente viveu, né? A gente sempre teve essa mesma liberdade linguística, digamos assim, ou essa mesma liberdade verbal que a gente tem com o jovem, a gente teve com o adolescente.
Por quê? No nosso ponto de vista, ou dentro daquilo que até mesmo a gente estudou e aprendeu para poder... Porque tu tem que estudar. Tem Sim, conhecimento, né? Tu tem que ter uma busca para te Tem que se conseguir dedicar se e integrar. entender o que eles estão pensando, Claro. o que eles estão Porque falando. muitas vezes a gente quer só Conexão, né? aplicar a Bíblia, não que não seja certo, né? Mas muitas Sim. vezes fica só naquele enfoque ali, né? Você É. fica naquilo ali. É o que a gente acabou de falar, que é o que a gente chama de conexão. Tu tem Sim. que ter conexão com eles. Né? E dentro de tudo isso que a gente aprendeu e entendeu para trabalhar com eles, a gente sempre teve essa liberdade de falar. Então a gente sempre foi muito aberto na fala. E isso nos proporcionou ter intimidade com eles. Sim. Né? E a intimidade também deles com nós. Então nós conseguimos tratar de um grupo de adolescentes, tratar em todos os assuntos que você está Sim. vindo na cabeça de vocês agora. Sabe? Em todos esses aspectos a gente conseguiu tratar com eles. E hoje, a maioria deles, pela misericórdia de Deus, seguem firmes na igreja. Tem alguns adolescentes que passaram no grupo com nós, que nós oramos muito por eles, porque hoje, infelizmente, se afastaram. Mas a grande maioria segue nos caminhos do Senhor e nos dão alegria de estar com nós hoje. Então, o que a gente sempre comenta quando a gente fala a respeito de jovens e de adolescentes a igreja tem que fortalecer o trabalho com adolescentes. Tem que fortalecer o trabalho com crianças. Porque é a próxima geração, é a base. É. O adolescente que está hoje no ADOX, que hoje chama de ADOX, na época que a gente trabalhava não tinha essa nomenclatura, o adolescente que está hoje no ADOX, amanhã ele vai ser um jovem. E se ele não for tratado hoje com uma seriedade, com vocabulário aberto, Ele será né? o problema amanhã. ele vai ser um problema amanhã. É. E se a igreja não tratar, o mundo está tratando. Sim. Né? Então, essa liberdade de falar, de chamar eles para um papo reto, como o pastor Fabiano mesmo muitas vezes participou de papo reto com nós, com os adolescentes, essa liberdade a gente tem que ter com eles e tem que dar essa liberdade para eles também, poder se achegar e contar, pedir, se aconselhar, sabe? Sim. Então isso tudo faz parte da base deles. Não ter aqueles tabu, aqueles medos Sim. de falar, né? Ser aberto em relação... Tá disposto a ouvir, né? Exatamente. Se Sabe? a gente não está disposto também a falar com eles, até mesmo nós como líderes ou os pais como responsáveis por eles, a escola ela não esconde o que ela tem que falar. Sim. A internet hoje, todo adolescente, é difícil o adolescente que não tem Um celular na mão. né? Então, eles não escondem o que precisa falar. Então, nós, como líderes, a gente precisa ter essa mente aberta, sim. Pra falar. Tem coisas que talvez seja tabu, como você falou, mas precisa ser falado Abertamente. abertamente, com É. todas as palavras, muitas vezes, porque Porque os pais, eles têm um pouquinho de receio de falar e não sabem como explicar, né? Por exemplo, eu tenho um filho que está passando, tá indo para a fase de adolescente daqui mais um tempo. E é bem complicado tu explicar questões, por exemplo, da vida, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a questão do sexo, a questão de... Enfim, tem das drogas. Nas drogas a gente parece que é bem mais fácil você explicar a questão das drogas. Mas tem muitas coisas que são tabus e para nós como os pais, como pai, fica difícil a gente tentar explicar, levar isso para o adolescente, né? Sim. Então nada mais melhor do que vocês, como especialistas né, nessa área, para entender, como o Jackson comentou, né? A criança já na fase de adolescência e aí depois fase de jovem fica tudo mais fácil. Fica muito mais fácil porque é como eu disse, a nossa experiência é essa. De repente a experiência dos irmãos é totalmente diferente da Sim. nossa. Mas hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de jovens abençoado, um grupo de jovens que se dedica realmente, sabe, que busca e que são bênção na igreja, são bênção para a igreja, né? Servem com alegria. Então isso tudo é fruto do que não só nós, aí passaram outros líderes de adolescentes nesse meio tempo, mas é tudo fruto de um trabalho que veio sendo desenvolvido ao longo dos Continuidade, anos. Uma né? continuidade, exatamente. Isso é interessante, que depois já vão entrar para as perguntas, mas é o que nós temos feito aqui. Toda segunda-feira a gente tem um tempo de conversar e pegar sempre uma dupla, um casal. Como os jovens são bastante jovens casados, né? Jovens estão na idade de 20, 21, 22, aqueles que não são casados estão se preparando para casar, que é o caso dos dois. Então tem muitas coisas que eles precisam entender ainda, que precisam se abrir, né?
E a gente tem feito isso na segunda-feira, de conversar, e a gente tem visto muita coisa, assim, muita surpresa, de ele se abrir, ele já tá com a vontade de falar, mas não tinha aquela oportunidade de chegar ao líder. Às vezes tem aquela coisa, o líder tem que ficar num canto e o líder é só culto. Não, eu acho que isso tu vai, nessa semana, enfim, essas 2 semanas a gente aprendeu que tinha uns jovens que queriam pregar. Até hoje nós estamos com um projeto ali sobre pregação para incentivar os jovens que querem pregar. E até então, se a gente não tivesse tido essa conversa, a gente não saberia que esse jovem queria pregar. Esse é o desejo meu. Ele falou, esse é o desejo meu de pregar, o desejo meu é de cantar, enfim, mas isso a gente vai só saber se a gente conseguir ter uma conexão com eles, né? E se doar e entender o que eles querem, né? É importante o departamento, né, na verdade, o bairro os líderes terem essa visão, que não é só o culto. Sim. Não é só todo sábado, não Tem sei um qual culto. que é o horário, o dia de evento, de culto de vocês. Isso foi uma coisa que a gente fez a troca de... A gente tirou os cultos, a gente fez só um culto. Eu falei, pastor, não sei se o senhor vai gostar, mas a gente quer tirar um pouco os cultos e ter mais trabalho de encontro. Isso A aí. gente fez um encontro de identidade esses dias, vamos fazer agora no dia 26 também outro, que é de entender o que as meninas pensam, dividir os meninos e meninos para ver, que às vezes o guri quer falar uma coisa para ti, mas tem vergonha de falar perto da guria. E até Sim, mesmo os assuntos, né? Sim. Tu precisa conseguir tratar o assunto com os meninos diretamente Sim. com eles e com as meninas em separado, né? Apesar de que todo mundo sabe, né, o que rola sim. ali no meio, né? Mas existe essa vergonha, então é interessante isso. E como eu estava falando antes, é essencial ter esse tempo fora a liturgia de culto. É essencial o jovem e o líder, os liderados, os líderes, eles terem esse momento de comunhão Sim. fora da igreja, fora é o culto, é só o culto. Então, é ali naquele momento totalmente fora da liturgia Despretensioso, que né? vocês vão descobrir quem que tem o desejo, Sim. né, para pregar, que vocês vão descobrir quem tem o desejo de louvar. Então, é ali onde a gente consegue identificar várias funções, na verdade, que o jovem pode exercer dentro da igreja, que muitas vezes ali dentro das 4 Passa paredes despercebido, né? passa despercebido, porque a pessoa só entra, faz o seu culto a Deus ali, sai e vai embora. Então é importante ter esse momento. Porque aí acaba que a rotina, não interpretem errado, que a rotina do jovem deva ser diferente da rotina do restante da igreja. Mas um culto de jovens pressupõe que seja algo voltado para o jovem. É como eu sempre falo, não é culto para jovem, é culto de jovens. Né? Mas sempre se pressupõe que tenha alguma coisa diferente no sentido de até mesmo eles sentirem mais liberdade. Né? E a questão da conexão que tu comentou antes é uma coisa fundamental, porque o líder tem que ser acessível. Sim. Tem que ser acessível, tu não pode se colocar num patamar superior, né, e pensar que tu é o líder, agora tu tem que andar, tu tem que estar de cara fechada e eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Não, Aquela velha jargão, né? O líder tem que ter o respeito, mas impor o medo, né? Exato. Não, tem que o respeito ele vai ser ganho no dia a dia, né? Então, eles automaticamente vão conseguir te tratar de forma diferente e entender isso. É que é uma né? conquista, né, Jair? Exatamente, Respeito é uma conquista, exatamente. E não é impondo que tu vai Sim, conseguir tu vai isso. conseguir. Né? E não te impede também de estar lá no meio deles brincando, Sim. batendo uma bola. Sim. Né? Até, não interrompendo vocês, até porque a questão, o pessoal em casa não interprete mal também. A questão de culto, quando tu vem muito com a palavra culto, parece que assusta o jovem. Sim. Então, aquela coisa assim, tipo, poxa, mas eu vou pra igreja de novo, né? Não que seja errado, não é a questão de errado, mas só que aí tu mostra que também tem um outro lado que dá pra gente, Sim. como é que se diz assim, usaria a palavra, dá pra gente cavar um pouquinho mais, né? Sim. E trazer novidades, não fugindo Uma abordagem que é a palavra, diferente, né? né? Mas Sim. Não que tu vai fugir da palavra, É, mas tu vai usar uma sim. abordagem para Isso. atrair eles. É. Para vocês terem uma ideia, nós temos um projeto que a gente conseguiu realizar sábado passado? O Recarrex? Foi no outro. sábado, né? Dia A nossa 23. ideia era literalmente tirar o jovem dentro da igreja e que aquela vergonha que muitas vezes o jovem tem de orar, até mesmo de falar em línguas, muitas vezes a pessoa se sente constrangida
E a nossa ideia era justamente essa, tirar eles dali de dentro, levar para um lugar que eles não tivessem ninguém olhando. Não é nem a questão de como muita gente fala assim, baixa as luzes, a parede preta, Sim, sabe? Não é isso. Mas era justamente que eles tivessem realmente um real encontro com Deus de uma forma totalmente diferente. Então a gente conseguiu realizar nesse ano, agora semana passada, retrasada, o segundo Recarregue-se, onde meninas que são envergonhadas, que nos falaram que, olha, eu tenho vergonha, não sei como que vai ser, se receber o batismo do Espírito Santo, como é que vai ser essa... Não sei como que vai acontecer comigo, como vai agir. né? Como é que vai agir. Então o Senhor agiu assim de uma forma totalmente inesperada, de uma forma assim parece com muito carinho, assim, sabe? Que a gente entende que se fosse dentro da igreja, talvez elas não conseguissem, sabe? Então a gente vê jovens sendo batizados, jovens sendo renovados, jovens sendo libertos, como aconteceu. Então a gente precisa sair um pouquinho fora da caixa e olhar com uma outra visão. E a gente vai ver que existe sim, a gente tem possibilidade de ter jovens cheios do Espírito Santo, de ter jovens batizados, ter jovens dispostos a trabalhar na obra do Senhor. A gente tem que dar um passo para trás e olhar com outros olhos, que a gente vai ver que... Porque sempre quando a gente trata de culto, como o André falou, vocês comentaram antes, a gente vem para o ambiente do culto já vestido de toda a formalidade. E até não te interrompendo, até a dúvida, né? Foi que eu pensava. Num culto tu não consegue levantar a mão, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, e às vezes as perguntas que eles têm é uma pergunta que tu vai num culto, um ambiente de culto, tu não consegue se exatamente, é a questão do ambiente. Não que nós estejamos querendo redesenhar, escrever algo que já existe, né? Que já formar existe, a roda, né? Formar, exatamente, isso, exatamente não, essa isso. palavra, não é isso. Mas muitas vezes o ato litúrgico do culto, às vezes até mesmo porque nós somos assembleianos, amamos a igreja que somos. Eu particularmente nasci na Assembleia de Deus, né? Mas a liturgia... Eu já vou no hospital, mas... Mas a liturgia... Aí depende da mãe, a mãe era pertinho. Mas a liturgia do culto, às vezes, até impede um pouco essa liberdade que eles podem dar. Né? Sim. E eu acho que, Jacques, eu acho que não é pecado a gente inovar, né? Não ultrapassando os extremos, né? Não levando ao extremismo. Mas eu acho que é legal tu trazer uma novidade, algo que tu viu que deu certo, né? Isso é legal, ainda mais para o âmbito se trata de jovens e adolescentes, eles mesmos vão se sentir, como a gente comentou muito aqui, eles vão se sentir assim... É isso que a gente está querendo, né? Se vocês tiveram já essa experiência disso, então, mostrando esse lado assim, tu começa como é que diz assim, a destravar esse jovem que muitas vezes está travado, tá ali, né, só... eu me lembro uma vez, a irmã estava comentando, já vou passar a palavra. O Augusto vai perguntar uma pergunta louca para perguntar. Teve um ano, a gente ia muito no Congresso de Pelotas. Eu ia muito no Congresso de Pelotas quando era mais novo. Da outra igreja que eu me congregava. E eu me lembro que teve uma turma de meninas na frente, assim, dançando e coreografia. Não, mas elas estavam assim, tipo... Na verdade, elas estavam ali tomadas pelo Espírito Santo, assim, falando em língua, não sei o quê. E não teve ninguém, assim, para poder dar aquela explicação em relação a como é que ela deveria se portar, né? Não assim, tipo de... algo assim, sem controle, né? E eu me lembro que o pastor estava pregando, era um pastor muito famoso na época. E ele olhou para elas e falou assim: se vocês não parar com essa bobice aqui na frente, vocês vão se desviar todas. Só a atitude do pastor foi alvo delas se desviarem. E foi uma família inteira. Eu podia citar o nome aqui, mas por respeito a gente não vai citar o nome. Uma família inteira, acho que eles eram 5, 6 meninos assim da família e acabaram todo mundo saindo da igreja. Depois que a gente veio de lá com o ônibus, elas nunca mais pisaram numa igreja. Então, muitas vezes falta essa compreensão de uma liderança, explicar, olha, a partir do Espírito Santo tem um controle, é assim, não dá para, né, tem um momento, entendeu? Quando Deus te tomar, é racional, não é uma coisa assim, de qualquer jeito. E às vezes faltava uma liderança de alguém explicar para elas, e elas achavam que estavam fazendo a coisa certa, só que acabou que alguém explanou da forma errada. E estão até hoje, pelo que a gente se sabe, estão até hoje fora da igreja. Né?
Isso é triste, né? Existe momentos e momentos, né? E se a pessoa que ocupa a tribuna também precisa ter muita sabedoria, né? Sabedoria. Isso é um exemplo claro, né? Porque assim como você abençoa, a palavra que abençoa, a palavra que amaldiçoa. Né? E para tu construir algo é difícil, mas para estragar é um momento meio que tu não tá muito bem. Exatamente. Tu estraga todo um trabalho, né? Tô. Fala, meu irmão Augusto. Mudando um pouquinho de assunto agora. Falar de TechPix. Como vocês comentaram, né, que graças a Deus vocês têm uns jovens que se esforçam bastante para estar na igreja, para ajudar. Queria saber como vocês inspiram e motivam esses jovens a ser ativos na igreja, né, a participar, a ajudar aqui e ali, sempre estar disposto. Uhum. Antes de responder, eu quero mandar um beijo para eles. Eles estão aqui no grupo, ó, pedindo abraço, pedindo beijo. Tem um jovem que eu conheço, ele que perguntou, o Éden. Um abraço pro Éden, nosso ex-guitarrista aqui também. Ele perguntou qual que é o melhor jovem de vocês. Uma pergunta fácil para vocês responder. É o Vila. Mandar um beijo para eles. Amamos vocês. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo ali. Vocês são top. É o Vila. O Éden, no final do programa eu vou pensar, de repente eu respondo o Éden. Mas voltando à tua pergunta, mano. Como é que faz para motivar? Eu acredito que assim, tudo passa pelo que a gente já, de repente já pincelou um pouquinho, mas passa pela conexão. Sim. Né, pela conexão, pela liberdade que a gente tem com eles. Hoje, graças a Deus, e eu falo e não por mérito nosso, também quero mandar um abração para o Thiago e para a Fran, se eles estiverem nos ouvindo, nos assistindo, que são um casal de irmãos que estão ao nosso lado, trabalhando junto no departamento, são bênção de Deus, a Lauren, é uma família abençoada que tem... sozinho a gente não faz nada. Não faz nada. A gente tem uma equipe bem grande também aí. A gente... Graças sozinho... 2 anos. 2 anos sozinhos. Vocês são guerreiros. Foi difícil. Só pela graça de Deus. A gente agradece muito para as pessoas que estão lá. Eu tenho o pessoal do podcast, que as perguntas eu nem me preocupo. Rapaz, ela sozinho não tem como. Deus colocou essa família do nosso lado e a gente é muito grato a Deus por eles, porque são incansáveis também, sabe? São pessoas que realmente se dedicam na obra do Senhor. Então passa justamente por aí, a conexão, né? E a partir daí a gente começa a também trabalhar muito por exemplo. Que é aquele velho jargão que a gente ouve sempre, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então não adianta eu te convidar para servir, né? E eu, como a gente falou antes, eu ficar lá num patamar de líder lá, só olhando você trabalhar. Sim. Né? Muito pelo contrário, tu tem que ser o primeiro a ir lá puxar banco, a ir lá puxar cadeira, aí fazer, ajudar. Aí você começa a trabalhar ser um influencer, né, cara? Porque hoje a gente tá na hype dos influencers, né? Então, a partir daí, eu acho que a galera começa a ver a coisa acontecer, a ver realmente que há uma necessidade, porque a gente sempre fala, e isso é bíblico, né? O jovem é forte. Deus chamou o jovem porque ele é forte. E o jovem é a força da igreja. Né? É a força da igreja, é quem puxa a locomotiva. Uma igreja sem jovens é uma igreja triste. A realidade é essa, uma igreja sem jovens é uma igreja triste. Né? Então o jovem ele tem que estar ativo na igreja, ele tem que se colocar à disposição do pastor da igreja, né? Para servir, para atuar, para trabalhar, e não só no sentido de trabalhar ali aparecendo. Sim. Sabe? Mas ir lá, se for o caso de precisar ir lá bater um concreto, tem que estar lá. Óbvio, Augusto. Tem que estar lá a galera trabalhando, tem que estar lá a galera. A gente tem exemplo lá no Vila Mari, é o nosso contexto, é de onde eu posso falar, tá? A gente tem exemplo de lá do Vila Mari que até mesmo quando o pastor Fabiano foi nosso pastor lá, com o pastor Rodrigo passou agora, estamos com o pastor Jonas lá, mas os jovens eles têm sido e têm sido a referência de busca por ajuda. Quando a igreja, qualquer departamento que seja, eles precisam de ajuda, eles recorrem aos jovens, porque eles sabem que tem um grupo ali que tem disposição para ajudar, para fazer, para ter ideia, para se precisar ir lá num sábado de noite puxar a mesa para fazer um almoço, eles estão lá juntos, né? E se precisar deles também depois para limpar, eles vão estar lá juntos, né? Então eu acho que para motivar eles é a conexão, né? Conexão com eles, e depois o exemplo de estar junto. Não pode dizer faça
que recuar e Ficar deixar fora, ele né? literalmente Não sozinho pode dizer, fazendo. vamos jovem, esteja no culto, mas não aparece na igreja. Exatamente E isso aí. fazer a frente, né? Exatamente. E a gente tem um exemplo. Não tem como a gente falar de jovens hoje se a gente não falar da Dos nossa nossos. experiência com os adolescentes também, né? Então, teve uma certa situação que hoje a gente colhe os Sim. frutos, como o Jackson falou, a gente colhe os frutos, né, dos nossos jovens hoje, a maior parte ter sido nossos adolescentes. A gente teve uma situação num congresso de círculo de oração lá no Vila, aonde lotou, não tinha mais lugar para ninguém. Quem estava puxando os bancos eram os adolescentes. Então, adolescentes, sim, tudo uns mirradinhos, sabe? Mas eles estavam lá, eles queriam trabalhar. E todos E ficaram era, em pé. e era o nosso lema, era esse. Colocar na vida deles essa missão de servir, Desejo, de servir, o desejo de servir, de estar disponível. Tu viu que o pastor tá lá em cima, deu uma secada na garganta, assim, tu viu que ele procurou água, não tem? Tem a visão de ir lá e levar água, ver se alguém precisa, uma mãe às vezes precisa de uma ajuda com o filho. Então a gente tentou sempre colocar essa visão. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de nós, como a gente também já falou, teve outros líderes, mas a gente pôde colher um pouco, a gente está colhendo um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração, agora como jovens, né? E todos Então, plantaram ao longo desses anos, isso né? aí. Outros tantos líderes, outros tantos pastores, os outros pastores que passaram por lá, os líderes que nos antecederam, Sim. né? Tanto nos adolescentes quanto nos jovens. Agora, quem nos antecedeu foi o Marcos, né? Marcos Alexandre. Então, é uma sequência de trabalho, né? Na verdade, ninguém... é muito bom quando tu pega um trabalho bom andando e tu dá continuidade. Sim. Então, eu acredito que é por aí. Não sei se... Cada líder passou e deixou um pouquinho de conhecimento, né? Exatamente. Isso vai ser Exatamente. uma escadinha, né? Exatamente. E assim como os líderes que antecederam, eles plantaram, outros regaram, como a própria palavra fala, jovens passaram por ali, outros... Tem jovens que estão em outras igrejas, que são pastores de outras igrejas, Sim. jovens que estão liderando em outras igrejas, né, até mesmo da nossa igreja, como de outras igrejas co-irmãs. Então, isso tudo é fruto de trabalho, de sequência de trabalho. Sim. Que tu vê um jovem assim, por exemplo, que teve a sabedoria de formar ele, né? Vamos usar essa expressão, formar, Sim. ajudar ele a crescer, Moldar, né? moldar isso. Isso, E tu vê Deus usando hoje, principalmente na palavra, no louvor, ou até mesmo, por exemplo, auxiliando. Uhum. Isso não tem preço, né? Não, Jack? não tem preço. Né? Isso é algo que enche o coração de qualquer pessoa, ainda mais se tratando de um líder, porque a gente se coloca naquela função em que tu procura ficar pelo menos a nossa realidade, tu procura ficar o máximo nos bastidores possível para eles trabalhar. Pra eles trabalharem. Para eles Isso. trabalhar. Eu vejo isso muito na música, porque graças a Deus, há muitos anos a gente ajudou a formar músicos, né? Começa a entregar a idade. Mas assim, eu fico tão feliz quando No eu tempo chego de num Mozart, lugar, Beethoven, vocês já estavam tocando. Não, mas a gente fica tão feliz quando vê assim, alguém assim, dando continuidade, como tu diz, no trabalho Sim. que tu ajudou a formar, né? Que tu ajudou, Sim. se dedicou ali, né? E não jogou fora a tua dedicação, né? Porque Tanto que a gente sempre fala que a nossa maior alegria e a realização é quando a gente vê que um deles vai estar no nosso lugar. Não sei se daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, não sei onde a gente vai estar, o que Deus tem preparado para a nossa vida, mas a nossa realização Sim. a gente já é realizado porque a gente vê eles Trabalhando com o atuante, né? coração e na obra do Senhor, trabalhando atuante. Mas a gente vai ser muito mais ainda quando a gente vê assim, um deles chegou se aqui, destacou, né? sabe? Se destacou. Eles chegaram aqui, pregador, aqui ou cantor, onde for, né? A gente líder. sempre fala isso, que para nós é a nossa realização, a gente vê eles trabalhando e não substituindo, mas dando sequência na obra do Senhor. E é algo Sim. natural que aconteça, né? Porque o ser humano já nasce predisposto à canseira e à morte.
Então, é natural e a alegria do líder é essa, realmente. É ver aquelas pessoas, aqueles jovens, aqueles adolescentes que Se passaram dedicando, né? pelo convívio ali, se dedicando e realmente amanhã ou depois liderando, estando à frente de um departamento, à frente de uma igreja, à frente de uma banda, sabe? Por exemplo, assim, quantos músicos que passaram com nós que hoje a gente Já vê estão tocando, aposentados. que era, não, pô, aí tu estou Era isso que eu ia falar. que era aquela gurizadinha que ficava do lado ali, Sim, olhando, sabe, né? olhando e É. curioso Tamo e tal, ali. e hoje estão aí. Pô, na época que a gente tocou junto ali algumas vezes, o próprio Juliano, o cunhado do Lucas, que está assistindo a gente aqui, tá ensaiando com os guri aqui, o próprio Juliano, o Juliano hoje está tocando aí, sabe? Não que nós tenhamos ensinado, mas Sim. participamos juntos, fomos adolescentes, fomos jovens juntos, e é uma Eu alegria lembro do ver Juliano também. que essa galera tá ainda empenhada Tá na empenhada causa, nas na coisas obra de do Deus. Senhor. Nós temos um exemplo lá, por exemplo, a nossa regente, a Jaquinha, que é casada Sim. com o Éden. A Jaquinha, Coitada A da gente Jaquinha, viu- a Jaquinha tem uma coroa muito a gente grande. viu ela, bem dizer, nascer, né? Tá sempre cantando, se desenvolveu ali na igreja. E ela já falou que ela, acho que como qualquer um que tem esse dom de cantar, louvar, tu canta em casa com as bonecas ali e tal, né? Ela sempre diz que ela regia as bonecas dela. Então hoje ela é nossa regente no coral. Amém. Ela participou do coral infantil, foi para os adolescentes, foi nossa adolescente, participou do coral dos jovens. Hoje ela é regente do coral dos jovens. Então para nós não tem alegria maior, assim como tem outros jovens, né, que já exercem funções Sim. na igreja. Funções de liderança, na Funções verdade. de Tem liderança, jovens com função sim. de liderança. Mas isso é bem E algo assim que eles nunca mais vão esquecer, né? Nunca mais vão esquecer do Jackson, nunca mais vão esquecer da Neia, do Samuel, da liderança. Porque eu tenho líder hoje que até hoje eu mantenho um respeito, assim, vejo eles assim como a minha liderança, né? Uhum. Por mais que alguns às vezes se perdem na caminhada, às vezes acabam desanimando, Sim. às vezes assim tu enxerga ainda como o professor da escolinha dominical, foi meu professor, foi meu líder, foi... Isso como eu disse, é gratificante, É gratificante. entendeu? É Por gratificante. mais- mas também se não vier a recompensa daqui, não tem Com problema. certeza. Não, Senhor. é verdade. É muito bom ver assim o que vocês estão colhendo, né? Vocês plantaram, ver os jovens crescendo e, querendo ou não, tudo tem um processo, né? Então, vou fazer uma pergunta bem complicadinha. Qual o momento mais complicado que vocês já passaram com os jovens nesse processo, até vocês colherem? Qual foi o momento mais que vocês falaram, agora me apertei? Sim. Vou deixar pro Jackson Sim. falar. A gente, a época, na verdade assim, para começar a responder e ser um pouco mais, tentar ser claro, mas falar um pouquinho por longe, sabe? Todas as pessoas que passam nas nossas vidas, elas nos trazem experiências, algumas boas e outras nem tanto, né? Mas tudo serve de aprendizado, em tudo a gente tira alguma lição. Sim. Né? Então, desde a época que nós trabalhamos a primeira vez ajudando na liderança, de lá nós tivemos experiências com os 2 casais que trabalhavam, que eram à frente da liderança e nós ali ajudávamos, lições que a gente carrega até hoje. Tem princípios que a gente, por exemplo, os jovens do Vila Mare agora, eles vão, se eu falar para eles do abraço, eles vão saber do que é o abraço, eles sabem do que se trata. Mas é um princípio que a gente aprendeu lá com esses casais, lá 2014, 15. Eu vou explicar para vocês não ficarem viajando. Por exemplo, assim, a galera tá numa roda conversando e tal, e aí tu discutiu com ele, ou tu foi ríspido com ele, dá um abraço. Enquanto não é um abraço, ninguém segue a conversa. Entendeu? Que legal. Então é algo que a gente aprendeu lá atrás. E assim, todas as pessoas que passaram nesse contexto pela nossa vida nos deixaram lições. E o momento mais difícil que a gente teve, que nos marcou, foi logo que a gente entrou na liderança de jovens, né? Quando a gente entrou na liderança de jovens, a gente passou por um momento difícil realmente com jovens, né? Porque era uma situação nova, justamente porque a gente não tinha
ainda esse tratamento direto com eles, mas às vezes por pessoas que não aceitavam a posição da liderança, não aceitavam a posição a princípio, e o que a gente aprende é que quando Deus direciona o pastor para tomar alguma decisão é debaixo de oração. Amém. E a gente crê nisso e a gente sabe que é assim. Então, tem pessoas que às vezes não entendem esse agir de Deus, não entendem a forma que Deus trabalha. Então foi um momento em que a gente passou por uma luta muito grande no começo ali, quando a gente entrou nos primeiros meses. Foi algo que provou realmente o nosso chamado e a nossa fé. Né? Foram alguns dias, algum tempo de embate, de dificuldade. Só que a partir dali, nós tivemos que aprender a nos posicionar, a puxar o freio de mão e dizer, não, peraí, alguma coisa que não está certo. Ou eu estou bem louco, como a gente diz, né? Ou eu estou muito louco, ou Deus não está nesse negócio. Então a gente tem que parar um pouquinho, vamos orar, vamos reclamar com Deus, vamos falar com Ele, vamos ver o que está acontecendo, porque dessa forma não dá. Só que também foi um período difícil por conta disso, mas também foi um período em que Deus tratou com nós. Amém. Porque chegou o tempo em que, depois de um encontro, de uma reunião, de um culto, eu não estou lembrado agora, nós chegamos em casa, sentamos na nossa cama e dissemos, não, a gente não quer mais. Isso aqui é coisa para louco. Eu acho, não te cortando, acho que é o período de romper, né? É isso que hoje eu e a Andrela, com 3 meses, a gente tem que ter orado. Eu acho que é aquele período que eles chamam. Agora nós precisamos romper alguma coisa. Pegar outros trabalhos, não criticando ninguém, mas a gente tem que romper para agora nós colocarmos o nosso método de trabalhar, a nossa identidade. Exatamente, porque se houve uma mudança e se amanhã Deus nos tirar daqui, é porque em algo Ele precisa tratar diferente. Que de repente não é o meu perfil de trabalho e Deus precisa usar outra pessoa para seguir aquele trabalho. Deixa eu pegar um ponto aí de vocês três que são líderes. E se vocês pegam tudo certinho? Se vocês pegam, tipo assim, ó, não tenha Se mexer, estraga. Não é isso. Mas tipo assim, ó, não tem, vou usar uma palavra A comparação. Chucra, não tem o rosto de vocês, não tem a cara de vocês. Então muitas vezes Deus permite que vocês passem por esse embate, essa coisa, para ter dali na frente vocês vão entender foi exatamente que o que aconteceu. Tem o rosto de vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, se vocês vai da pegam, interpretação. se vocês pegam uma coisa já prontinha, que não tem problema, que não tem... vocês vão desanimar bem rápido. E foi exatamente isso que aconteceu. Não tem graça, porque tu pega e você podia ser mais fácil. Né? Não precisa ser tão difícil. A Andrea tem em casa falando, não precisa ser tão difícil também, né? Vai ser um pouquinho mais tranquilo. Com certeza. E foi um período ali em que Deus tratou com nós, porque nós chegamos em casa, sentamos na cama, eu me lembro como se fosse hoje, a Neia chorando bastante, e disse, não, eu não quero isso pra mim, sabe, eu não preciso disso, porque, tipo assim, não é algo que tu pede, tu não chega pro teu pastor pedir, ó pastor, eu quero ser líder, não, sabe, isso é algo que tem que ser direcionado por Deus. E naquele dia nós fizemos uma reclamação muito séria com Deus, né? Em casa, eu e ela sentados na nossa cama ali, orando, conversando com Deus, depois de ter ligado pro pastor, de ter chorado um pouquinho para ele, né? Fizemos uma reclamação muito séria com Deus. E isso era um domingo, né? Foi na sexta-feira. No domingo à tarde, nós seguimos no mesmo pensamento. Hoje de noite nós vamos na igreja, depois do culto, nós vamos chamar o pastor e vamos entregar para ele, porque isso aqui não serve para nós. Não é, isso aqui não... E a gente vinha de uma fase com a banda muito boa. Tipo, a gente falava, meu Deus do céu. Sem problemas para pegar problemas. Foi entregar isso às pessoas aqui nas nossas Eu vejo fala, assim, Jesus, fala. Eu acho legal porque é assim que Deus trabalha. Se vocês fossem umas pessoas capacitadas, que tivessem recursos e soubessem trabalhar com jovens, de repente Deus não ia escolher vocês. Mas Deus coloca vocês justamente que não querem para Ele fazer a vontade dele. Porque de repente chega eu quero assumir os jovens, aí Deus me coloca lá, eu não tenho capacidade. E às vezes eu penso que eu tenho, e é onde que às vezes eu quero. E aí Deus pega, por exemplo, Samuel, eu não quero, Deus não é para mim. Não, mas é para ti sim.
Então vem Mas já cá. que se eu não quero, não, mas é pra ti. Eu já enxerguei lá na frente. Vai ter que passar Sim. por esse momento de dificuldade. Pra quê? Pra depender de mim. Pra depender. E tem propósito, entendeu? Tem minha vontade, tem o meu trabalhar. É assim que Deus age. E nesse dia nós estávamos em casa, era exatamente, pontualmente, de 6 horas da tarde. Estava terminando de se organizar para subir para a igreja. E a gente, depois do culto, nós chamamos o pastor lá, entregamos para ele que E ele rezou. foi sábio, né? E ele Porque que tem- resolve. Aí o que acontece? Ele já me chamou aqui, eu vou mandar agora um abraço para o nosso irmão. A gente fala que tem irmãos que as nossas mães não nos dão, né? Amigos E a melhores. gente, exatamente, a gente tem Parece que não. algumas pessoas assim na nossa vida e uma família que é assim para nós, é o irmão Cleomar, o missionário irmão Cleomar, Sim. lá de Dr. Ricardo. Um abraço para Cleomar, para Gleice, para o Melk, que são pessoas que Deus colocou na nossa vida e que são um canal de bênção para nós, e que Deus tem tido misericórdia das nossas vidas usando a vida deles, sabe? Então nós Estavam aqui esse final de semana. Estavam aqui. Estavam aqui. Isso, eu até vi Isso. mesmo. Bênção de Stories Deus. dele. Ele teve com nós o nosso Recarregue, lá também foi algo Um dia lá em extraordinário. Doutor Ricardo. Doutor É bom, Ricardo, a gente foi bom. com os jovens. Na estrada e conheci. É Nós bom, fomos é lá, uma experiência muito boa. tivemos a oportunidade de ir lá. Muitas vezes lá no Fátima. É uma experiência realmente de mudar a tua visão a respeito do que é missão, do que é campo missionário, do que é o trabalho. Abraço para os nossos irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. E então, nós estávamos saindo de casa com esse pensamento. Nesse meio tempo, me chega uma mensagem no meu telefone. Cleomar. Jackson, depois do culto, preciso ir na tua casa. Preciso falar com vocês. Pai, já não vai dar pra falar com o pastor. Aí já me quebrou. É. Mas beleza, Aí já passamos o culto inteiro pra já tentar, passamos. tem Porque que fazer uma quando... janta. Já muda o pensamento. Mas Te entregar pra fazer e a bonito. gente E a gente se conhece um pouquinho, a gente sabe quando, né? Final de mês. Aí eu disse, tá, beleza, mas já não vai dar pra falar com o pastor, mas amém, tranquilo. Aí acabou o culto, a gente teve que sair rapidinho. Chegamos em casa, ali deu um tempinho, eles chegaram lá e disseram assim, ó, não quero janta, não quero café, tenho que ser rápido, porque eu tenho que ir pra casa. Deus me mandou, eu vim aqui, Deus me mostrou. Tá. Eu estava indo pro culto lá no Fátima aquele dia, eu não esqueço que ele falou. Eu estava indo pregar lá no Fátima e eu tive que parar o carro numa sinaleira às 6 horas da tarde. Ele disse para mim. Eu parei o carro, Deus me mostrou vocês aqui orando, chorando e dizendo que iam parar. Meu Glória a Deus. Deus. E ali ele relatou que Deus mostrou para ele exatamente as palavras que nós falamos. Né? E aquele foi um momento em que a gente se desabou na presença de Deus. Porque a gente entendeu que Deus estava no negócio. Que de Propósito, repente né? aquela batalha ali era para... Hoje a gente vê um crescimento, hoje a gente vê Deus fazendo algo diferente no nosso meio. Né? É como eu falei antes, de nós não dá para esperar nada, porque nós somos uns cacos, que nem sempre dizia. É. Nós somos cacos, né, cara? Não, Mas pela mas misericórdia de exatamente, Deus. É isso que eu comentei já. É a pergunta que o rapaz mandou pra ti. Quem que é esse tio Caco aí? Já que tu falou em Caco. Quem que mandou? Não, foi o Éden. Isso que a gente comentou, né? Hã? Que Deus nunca trabalhou com capacitado. Ele sempre capacita a gente. É. Né? Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, Deus nunca gostou de capacitado. Ele gosta de pegar aquela pessoa que não tem capacidade, Entra aqui pra mim também. que acha que não é e faz ser. Então esse para nós foi um momento de grande aprendizado e foi onde a gente teve a maior experiência, o maior embate também, sabe? Desde que a gente começou a trabalhar na liderança de departamento, à frente de pessoas, na verdade. Sim. Né? Porque lidar com pessoas nem sempre é fácil, na verdade. Sim. Né? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de pensar e é saudável que seja assim, é bom que seja assim. Se todo mundo pensar igual, não tem graça. Não, daí Aí vira... Os aí robozinhos. não rende, né, cara? Mas é bênção de Deus. Ah, foi a Isa? Se chamar de tio Caco. É, Tio minha Caco. sobrinha, É. me chama de tio Caco. Pode ir, Samuel. Vamos lá então. Sobre os jovens, né? Uma pergunta baseada nos jovens. Qual que tu acha os maiores desafios para os jovens? Né? A gente pode pegar... A gente estava falando dos jovens que estavam saindo da adolescência.
Então eu creio que o primeiro desafio, até a gente teve um seminário agora essa semana passada, e o palestrante, o pastor, ele falou bem pesado, era só para homens, né? Sobre a questão dos vícios, né? Dos vícios, e o maior deles, principalmente para o menino, é a pornografia. Qual que são os desafios dos jovens e a questão de o jovem, enfim, não só a pornografia, mas também como as drogas, e como que a gente consegue, como que o líder do jovem ele vai conseguir convencer? Porque às vezes a gente quer pegar, tá vendo que o jovem tá fazendo a coisa errada, a vontade é pegar e de uma forma mais agressiva, mas a gente tem que ter uma abordagem para não espantar também. Sim. Né? A gente sabe que ele tá fazendo errado, mas qual que é a ação que não é? Tu como já há algum tempo já deve ter passado muito mais situações dessas, que tu viu que o jovem estava saindo, estava se perdendo, mas como diz aquele ditado, quando a formiga quer se perder, ela vai criando asa e tu não consegue às vezes contornar, e muitas das vezes também tem que deixar aí para ver também que como o filho Para pródigo. entender, né, para ver a realidade que às vezes tu fala, tu tenta mostrar a experiência, tu tenta mostrar o que já aconteceu, ou tu tenta mostrar exemplos, e às vezes a pessoa não quer entender. Sim. Então aí tu tem que dar um tempinho, tem que deixar, né? Mas eu acho que assim, esse desafio a respeito de vícios, infelizmente não é um problema só, uma particularidade do jovem. Sim. Infelizmente a gente vê relatos de pastores, de obreiros, não a nível Caxias, mas é algo que assola a humanidade. São problemas que vêm ao longo do tempo afligindo, na verdade, né? Todas as pessoas, ou todos, e não só homens e mulheres. Sim. É isso Né? que eu ia falar. A porcentagem maior ainda, eu acho que está de vício em pornografia, se não me engano é 60%, 70%, são mulheres. A gente fala muito na pornografia e remete ao homem. Sim. Mas é muito alto o número de meninas viciadas em pornografia. E hoje a igreja não está se atentando a isso. Não está tratando, né? Não está tratando isso. Está se tratando o menino, o adolescente, o jovem, o pai de família, que a gente sabe que existe pai de famílias que passa por esse problema. Mas sim, tem muita menina viciada, muita mãe, muitas mulheres que sofrem desse problema. Então como a gente falou antes, é um tabu falar que a mulher não passa por esse problema também, porque é bem forte. E uma coisa que nós procuramos fazer, aí a gente tem que trazer esse lastro, porque quando a gente tratou a respeito com adolescentes, a gente sempre trouxe a família junto. Porque hoje, aonde o diabo ataca é na família. A família é alvo de ataque diário. Né? Então, se a família não estiver atenta, se a família não... se o pai, se a mãe... E aí eu não falo somente a respeito de adolescentes. O jovem, se está dentro da tua casa, se tu é pai, se tu é mãe, se o jovem... Ali ele tem que estar debaixo dos teus limites. E tu tem que estar por dentro de tudo que acontece na tua casa. Isso é natural e é mandamento, né? Tu tá debaixo da tua asa ali, né? Então a gente sempre procurou trazer a família para perto. A gente fazia eventos e seminários também específicos com a família, né? Para que a família entendesse. Mas a principal estratégia ainda é a conversa reta, papo reto. A gente trata, até poucos dias tratamos, né, com pessoas com esse tipo de problema. A pauta do nós temos lá o Escolhidas, que é o evento das meninas, e a gente tem o Forjados, que é o evento dos meninos, mas o nosso Forjados veio antes do filme, então eu sempre falo. Eles inspiraram em vocês. Eles se inspiraram na gente. Mas é certo que sim. O pessoal aí ficou de olho nas nossas redes sociais, aí depois resolveram fazer um Mas filme. estão recebendo royalties pelo... Não rolou. Não conseguiram. Não vai dar certo, mano. Mas aí, e no Forjados, que a gente, a última edição que a gente fez agora em março, a gente tratou especificamente sobre isso. E isso não pode ser tabu. Não pode ser tabu. Porque como a Néia falou, a gente tem que estar atento. Né? E aí a gente não trata só de pornografia. Hoje a gente tem um outro grande vício que está se alastrando
entre irmãos de mais idade, pessoas com mais experiência, que é jogo online. Sim. Pô, Aposta. as apostas, gente, pessoas que largam um salário ali no tigrinho, como a gente fala, e morreu. E é um vício. É um vício. E tem que ser tratado. Tem que ser né? tratado. Porque a palavra de Deus nos fala que para nós pertencermos ao corpo de Cristo, para nós, salvo engano, está lá em Mateus, para nós nos batizar, para nós pertencer ao corpo de Cristo, temos que ser livres de vícios. Temos que ser livres de vícios. Então é algo que nós temos que bater nessa tecla e repreender em nome de Jesus. Amém. Né? Porque nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Mas desvios acontecem, mas aí são passíveis de correção. Senta, conversa, ora junto, instrui. Né? Como os casos que chegam, tenho certeza que para vocês também, vocês agem da mesma forma. O que não pode acontecer é tu repelir o jovem. Ou a pessoa que está procurando ajuda, quem quer que seja. Se tu chegar e acusar, mas você, cara, eu apostava em ti, cara, como é que tu veio com essas pegadas, parece, entendeu? Não, eu acho que tem que abraçar, tem que tratar com carinho e tratar realmente, porque Obrigado, querido. tudo isso é desencadeado. Hashtag nunca critiquei. De Deus. Tá complexo? Sempre acreditei em ti. Tudo isso, esse tipo de situação desencadeia de alguma coisa que aconteceu ao longo da vida. Sim. Né? É um trauma, é uma ausência, é uma família disfuncional, é algo que aconteceu quando era criança. Sim. Né? Então tudo isso desencadeia de algum lugar. E aí tem que tentar entender o contexto, orar, entregar na mão de Deus, e Deus pode transformar. Pode. Falando sobre vícios, né, assim, na opinião de vocês, assim, vocês concordam que a pornografia é o pecado mais presente na vida dos jovens? Eu acho que é um dos. Eu acho que não é o. Porque, e aí, falando em pecado, é bem complicado, porque, tipo assim, existem outros tantos, porque pecado não tem tamanho, né? Pecado não tem tamanho. Sei. Então, Pecadinho, pecadinho, como já dizia Jair Pires, o pecado não dói. Né? Agora vocês estão entregando a idade de vocês a cada momento. E agora foi, Borca. Jovens, se vocês estão assistindo, Jair Pires O Éden vai lembrar. foi um cantor, há 200 anos atrás, mais ou menos? Mais ou menos, 150 anos atrás. Acho que lá do tempo da Pedra Polida. Isso. Deixa eu entrar O Éden é dupla de Jair Pires. Eu gosto de ouvir outros, né? Principalmente palestrantes. E eu vi um palestrante comentando que os vícios, eles são a ausência de algo. Uhum. Por exemplo, assim, algo que, no sentido do que estaria faltando para nós termos, assim, vamos deixar um pouco de lado a questão de jovens, senão daqui a pouco nós vamos detonar os jovens aqui, porque todos os jovens são impuros, usando essa palavra. Sim. Vamos pegar no âmbito geral. No âmbito geral das coisas, porque isso está do adolescente até o vô. Sim. Essa coisa de vício, né? E aí, o vício, a gente pode colocar vários tipos de vícios, né? Sim. Mas é a ausência do quê? Levando para o contexto cristão agora. De Deus, do Espírito Santo. A ausência do quê? O que estaria faltando, né? Eu acredito que aí a gente tem até telespectadores os irmãos que estão assistindo aqui, tipo o Thiago e a Fran, seriam pessoas mais qualificadas que eu, que nem diz o burrão lá, eu não tenho essa competência toda. Eu não tenho essa competência para te responder, mas aí eu vou te falar só fiz a quinta série. Só tenho a quinta série. Aí eu vou te falar baseado no que eu acredito, tá? Eu acredito que aí tenha que ser analisado caso a caso. Por quê? Porque eu não vivia o que tu viveu e vice-versa. Então a minha infância foi diferente da tua. Então isso eu acredito que tenha que ser analisado desde a infância. Porque pode ser uma disfunção familiar, uma ausência. Talvez não pode também ter uma modinha, por exemplo, sei lá, o vizinho está fazendo, eu vou fazer também. Cara, eu acredito que... Mas aí, no caso do vizinho estar fazendo, eu vou fazer também, e aí
se é um adolescente, não teve a presença do pai e da mãe para cuidar com sim, quem que o teu quem filho que tá Até daí andando. Mas- abre, Mas né? tu sabe que eu não acredito, pode ser, em se tratando de adolescente sim, porque adolescente conversa muito e compartilha muita coisa. É, Mas agora, em se tratando de jovem, de adulto, eu acredito que não. Eu acredito que realmente é a ausência de alguma coisa. Né? É a ausência de alguma coisa que tenta se preencher a qualquer custo. Né? alguma coisa. Alguma coisa falta, e aí também, levando um pouquinho essa questão para o lado de dependência, a dependência, o que acontece quando tu usa aquela substância que tu é dependente? É o tiro de dopamina. Né? Citomina, Principalmente a dopamina, né? É aquela explosão de dopamina, te dá o prazer, te larga lá em cima e ao mesmo tempo te derruba, né? E aí tu fala de isso aí mesmo, usando esse mesmo exemplo para drogas aí, ilícitas, né? Então eu acredito que tem que ser estudado caso a caso para te entender o contexto daquela pessoa. Porque fica difícil tu falar, olha, é falta de Deus. Claro que a gente entende que um coração vazio de Deus, vazio do Espírito Santo, sem a presença de Deus, é mais propenso ao erro. Por isso que eu te A fiz a falha. pergunta, porque hoje nós temos palavras, nós Sim. temos estudos, nós temos... não falta Bíblia. Não Falta entrega. conhecimento. Falta Acho que entrega. entrega. Falta entrega. Nós temos tudo isso. Ontem até, inclusive, nós tivemos aqui uma palavra abençoada do pastor Fabiano, Benção. que, entendeu? Tem Sim. tudo hoje. Sim. Aí Mas a gente vê a ausência. A gente vê também, tipo assim, lá no Vila Mare, tá? Lá no Vila Mare acontece isso. Aqui não, mas lá sim. Não, aqui não. Deixa eu sei falar, o que é, mas deixa eu aqui falar não. dos nossos, mas aqui eu tenho certeza Não, que aqui não, tá ok. Mas assim, a palavra chega, Deus usa o pastor, Deus usa o pregador, aquela pessoa que foi convidada para aquele momento, às vezes com uma palavra específica. Deus usa grandemente. Mas aí tu olha pro banco, tá lá o cidadão estaqueado no banco, grudado, parece que colocaram super bono, não abre a boca. Não, aqui não. Aqui o pessoal eu sei que aqui fica não, bastante. não, eu sei que aqui não. Não, mais, não, não. É mais ligado, né? O Mas assim, pastor ó, não precisa nem pregar de tanto que glorifica. mas não há uma entrega. Não há, porque o Espírito Santo ele é sensível, ele é Sim. sensível e educado. Ele não vai arrombar a porta do teu coração e pedir para entrar, né? Então, se não há entrega, se não há liberdade, né? Eu acredito que Se não, deixar não ser há ação. moldado, ser trabalhado no Exatamente, Espírito exatamente. Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois mais uma pergunta polêmica agora para vocês. A gente está vivendo num mundo de diversidades, né? Agora tu vai saber o que eu estou chegando nesse ponto. A gente tem que abrir a igreja para todas as classes, todos os gêneros e todas as etnias, enfim. Como que é tratar um jovem que tem essa tendência? Que a gente sabe que tem muitos jovens, se não tem, né, o fato consumado de ter uma opção sexual, que são tantas hoje, né? São mais de 100 opções sexuais, mais do que isso. Essa deve ser uma grande luta. E como que é tratar? E também a questão de tu saber assim, ó, aquele camarada tem, aquela menina tem. Eu acredito que é um pecado como todos os outros. É um espinho na carne, diremos pecado, Sim. mas é algo que tu tem que lutar a vida Foge toda. da natureza, daquilo que Isso. Deus Que nem a criou, pessoa que tem, nós estamos falando de vício, a pessoa que tem um vício no cigarro, na bebida, ela sabe que se ela estiver perto de alguém que está bebendo, ela sabe que um momento ela pode falhar. Então como é que quer lidar, explicar para o jovem, você tem uma predisposição para este pecado, é essa questão que tu vai ter que lutar contra. Ainda para nós passaram, acredito que passou por lá já jovens que tinham realmente essa condição, essa situação, mas eu acredito que assim, tudo passa pelo que a gente vem falando desde o início. Tudo vem da conexão, né? Tudo passa pela conexão, pela liberdade, mas nós ainda não tratamos nenhum assunto, nenhum jovem nesse sentido, né? Mas eu acredito que assim, no meu ponto de vista, no meu pensamento, deve se tratar com muito amor. Muito amor. Muito amor. Muito amor, com muita atenção, sabe? Com muito cuidado. E não é só aquele vamos orar, né? Não. Que a igreja ela se abstém de muita responsabilidade em cima da velha do jargão. Vamos orar por ti, irmã. Que Deus sabe Vamos orar por ti, irmão. Mas eu acho que nós devemos se preparar para ter uma palavra, para ter um direcionamento. Eu acho que
Não estamos preparados. Não não estamos preparados e ainda não temos liberdade nos nossos púlpitos para falar sobre isso. Uhum. Né? Mas eu acredito que assim, ó, é muito amor, é realmente puxar para perto, abraçar, trazer para junto, para o mais perto possível, para que aquela pessoa ela sinta que tem liberdade para expressar o que ela sente, para lutar contra aquilo, Sim. porque é uma luta. Vai ser uma luta, vai ser uma batalha travada. Né? Então, para que aquela pessoa sinta que ela tem liberdade para falar a respeito, para conversar, mas que ela se sinta abraçada, porque a partir do momento que tu aponta somente o erro e não traz a pessoa para perto para que ela se sinta abraçada, tu espanta a pessoa, e aí acaba que daí sim ela vai dar vazão para aquilo. Porque, pô, eu tava lá, não me quiseram porque eu tava tentando tratar isso aqui, então eu vou para lá para onde você aceita. Sim. E mais tem hoje, né? Gente que tava no meio de nós. A igreja é um lugar de Eu acho tratar que todos, né? o que incentiva mesmo o jovem que está lutando contra isso a continuar é aquele abraço dos jovens. Uhum. Porque o abraço dos líderes, com certeza, é muito importante. Mas tu ter jovens incentivando, vamos aí, cara, chega aí, chega conosco. Puxando para perto. Não excluir, né? Não Mas excluir. aí o que então mais- entra na questão que o Jacques falou. Não fazer rodinhas, né? Nós como liderança, nós temos que aprender. Sim. E Sim. nós aprendendo, nós conseguimos transmitir isso para eles. Com certeza. né? E nós precisamos Não- aprender. Nós é que temos que sentar e ver qual que é a melhor Hoje a gente pode dizer com muita clareza que nós estamos atrasados. Né? Sim, nesse Estamos sentido, atrasados sim. nesse sentido. sim. Né? Porque hoje eu não sei vocês, mas nós, se nos chega uma situação semelhante A gente hoje, aponta o inferno já, né? a gente fica, eu acho que a gente para uma semana se batendo na presença de Deus ali para tentar entender o que fazer, e buscando ajuda e tentando buscar uma É, forma de ajudar, né? De entender. E de entender. muitas das vezes, situações das pessoas apontar a primeira coisa é o inferno. Primeira coisa é o inferno. Se tu não sair disso aí, Deus do Vai Samuel, queimar. Porque né, a gente não E- tem o remédio. E se tu for parar para analisar, essas pessoas têm esse conhecimento, têm Sim. esse entendimento. Só que naquele momento é algo que não ilumina na cabeça delas. Elas vão querer tentar ou dar vazão para aquilo, ou realmente buscar ajuda para tentar se libertar. Então, se nós não temos, eu repito, nós não temos essa formação, essa competência, Sim, essa competência toda, nós precisamos disso. precisamos de recorrer. Por isso que hoje eu sou a favor que na igreja assim tenham mais psicólogos, mais certeza. Terapeutas. pessoas que entendam, né, isso, porque precisa, né? E graças a Deus a nossa visão está abrindo, né? A Abrindo. gente está vendo É. que nós temos o Thiago e a Fran que Que eles buscam estão bastante nesse buscando sentido. bastante estudar em relação a esse sentido. O Thiago está se especializando nisso. E que mais jovens, que mais líderes, que mais responsáveis por congregação tenham essa mesma visão, que não é só, tu precisa entender um pouco mais. Tu tem que... E deixa eu te... Pode depois... deixa eu só fazer uma pode leitura falar, aqui, ó, lá cara. no livro de 3º João, no primeiro, quando João escreve para Gaio, ele relembra do bom exemplo de Gaio, ele diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja boa a tua saúde. Então, entendo que quando ele está falando que a tua saúde esteja boa, não é só simplesmente a tua saúde física. Saúde A mental. nossa saúde mental também tem que estar boa. boa. né? Então nós precisamos, isso é um ponto fundamental. Nós precisamos tratar. Hoje a gente vê, e aí fugindo um pouco desse contexto de sexualidade que a gente está falando, a gente vê tantos pastores, líderes em depressão, tentando suicídio, se suicidando, porque realmente não tem um espaço para cuidar da saúde mental. Sim. E Não. tem aquela questão de, não, pastor ou líder tem que sempre estar forte. Exato. Não pode esboçar nenhuma Exatamente. fraqueza. Quem cuida. Não Isso. existe um cuidando do cuidador, Isso né? aí. Uhum. Essa é uma realidade. Então é algo que precisa acontecer no nosso meio. Nós temos que entender que nós não somos super-homens. Sim. O único que tem poder é Deus. Nós não passamos de pó e cinzas, miseráveis, coitados. Né? Então nós precisamos ter essa noção de que realmente a gente precisa ter um tempo de tratamento. Porque também sabe lá quantas coisas temos em nós que precisamos curar. E muitas vezes a gente está aconselhando sem saber se aquilo não é um problema que tu precisa expor também. Então isso é muito importante, é algo que Deus também tem despertado no coração do Thiago e da Fran,
E eles estão estudando bastante a respeito disso. O Jean também, que é um outro jovem que trabalha com nós na liderança, e eles têm buscado conhecimento a respeito disso, buscado estudar a respeito disso, se inteirar do assunto, para que a gente também, e para que depois eles possam nos tratar também, para que a gente consiga, importante é isso, importante. né? Importante, A gente importante. tem jovens aí, ó, por exemplo, jovens que vão fazer faculdade que não tem Essa estrutura. Não sabe o que fazer, É. tá aí uma oportunidade, né? Exato, entendi. Tá aí uma Tá uma oportunidade de uma formação. de De uma formação. E é uma formação hoje bem valorizada no mercado, hoje inclusive está se procurando muito, É né? que todo mundo precisa. A humanidade está adoecendo. Tá. Essa rotina que a gente tem, essa loucura que a gente vive, o dia de 24 parece que tem 12 horas só, tu acordou, quando tu vê já tá na hora, Já. né? Então eu acho que tudo isso vai... Até um tempo atrás aí a igreja vamos usar de novo a palavra, era um tabu esse negócio quando tu falava, o psicólogo, né? A igreja não precisa disso, Sim. temos Bíblia, temos não sei o que, né? Mas aí hoje a gente vê que até dentro da igreja se precisa, se há uma necessidade, Há uma necessidade. né, de lidar E até a questão, né, vocês estão um tempo mais significativo que nós estamos iniciando agora, nós somos um bebê na questão de lidar com jovens. E a questão dos traumas, né? Então, Exato. muitos jovens que têm traumas, a gente pode pegar muito meninos e meninas que na infância não tiveram um tratamento de pais e foram vulneráveis, até a questão abusos e questão de não ter alguém para conversar, alguém para dizer, eu não tenho alguém para me abrir, enfim. E nós temos que estar preparados, né, Sim, para receber essas é pessoas necessário. e cuidar dessas pessoas, né. É importante que a gente tenha esse grau de conhecimento de, pelo menos, se tu chega num ponto que tu não consegue tratar, tu saber indicar um profissional para Sim. trabalhar naquilo, né? Porque é também, ao mesmo tempo que precisa de tratamento, é uma área delicada, porque ali, se tu toca em algo que tu não deve, tu traz ali à tona sentimentos que de repente não vai saber lidar, né? Então a gente também tem que saber até onde ir. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. O mundo diz que essa geração está doente. Como você concorda com isso? Acho que é isso que a gente está comentando. Eu acredito que passa bastante por isso. Eu não acredito, eu não entendo, particularmente não entendo que a nossa geração esteja doente. Eu vejo que é uma geração que precisa muito ainda se voltar para Deus. Se encontrar, né, Se encontrar. em Deus. E se encontrar em Deus, se deixar, se permitir ser tratado. A gente tem hoje muitas pessoas que não se permitem ser tratadas. É que nós viemos de uma geração, eu falo nós porque eu já... A idade, em todo momento a idade... Não, mas nós não tinha a tal da tecnologia, né? Sim. E essa geração que está chegando agora, ela é uma geração assim que ela não sabe lidar ainda direito com isso. Talvez a próxima geração que vier, né, se Jesus não tiver vindo, ela vai ter mais domínio sobre isso, né? Vai saber lidar melhor com essa questão tecnológica, né? Que é uma questão que hoje, infelizmente, ou a pessoa entra demais para dentro dessa coisa tecnológica, Uhum. ou fica tipo que nem eu, só sabe abrir o celular e ver a hora. Ver as mensagens do Zap. É só isso aí. Né? Mas eu acredito também que isso aqui é um mal. Isso aqui é um mal. Sim. Isso aqui é um mal porque, assim como isso aqui serve para te ajudar, para te abençoar, para te procurar alguma coisa que tu precisa na hora, na corrida, isso aqui é um vício que, se tu deixar isso aqui, tu passa 12 horas do teu dia, É tu verdade. passa com o fio aqui grudado na tomada, porque não Sim. tem bateria que chegue, né? E tu passa o dia inteiro ali, passa teu dia e tu nada fez. Entendeu? Mas daí a dizer que a nossa geração está doente, eu acredito que precisa se deixar ser tratado. Não que isso seja que estejam doentes, né? Mas há sim muitos problemas que podem ser tratados, mas eu preciso da liberdade, eu preciso ouvir o que o meu líder fala para mim. Se o meu líder chega, o meu líder está vendo a minha vida de uma forma que eu não estou vendo. Ele está enxergando aonde eu estou caminhando, por onde eu estou pisando, de uma forma que eu não estou vendo. Se ele chegar para mim, me der um conselho, me disser, olha, Jackson, tu tá indo por esse caminho, de repente aconteceu isso aqui já no passado, tu não tratou, isso aqui já te deixou machucado,
agora tu tá indo pelo mesmo caminho. Cara, abre o olho, vamos caminhar de forma diferente, Sim. sabe? Então, mas aí é preciso também a parte que ouve ouvir Deixar se realmente, tratar. Você vê, né? deixar se tratar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até essa foi eu que separei aqui. A 12. O que você acha que tem levado os jovens a... Eu botei um termo, fugir de um ministério eclesiástico. Que agora eu vou entregar a minha idade. O tempo que a gente era mais novo. Hoje não tem mais a questão, não vejo mais isso, os cultos infantis, né? Sim. A gente fazia o culto em casa, era o pastor, era o pregador, e aí a gente vai crescendo, eu vou tocar, né? A gente vai se dedicando Tem foco de referência. a tocar. E hoje em dia o jovem, o que ele quer? O jovem ele quer ser youtuber, TikTok, quer fazer aquelas dancinhas, quer monetizar, quer ganhar dinheiro. E tu vê, não se fala mais em dizer, eu quero... O meu sonho é eu ser um pastor, meu sonho é ser um pregador, meu sonho é ser um cantor, um missionário. Então não se fala mais nisso. O que tu acha que tem levado esse jovem a se afastar desse ministério eclesiástico? Tu sabe que no contexto secular, a própria escola mesmo afasta, né? O jovem de querer seguir uma carreira, fazer uma faculdade. Porque hoje o mercado digital, quem sabe trabalhar com isso aí, ganha mais do que uma pessoa Sim. formada, né? Então o jovem se afasta e a gente ouve isso deles. Olha, eu não quero fazer faculdade, não vou fazer faculdade. Mas agora, vocês não fazem corte, né? É polêmico, a gente né? faz, vai Faz lá. os cortes. Pá, que loucura. Anota aí, Matheus, pra fazer esse... Anota aí o tempo da gravação. Pelo amor. Não, mas assim, ó, é um ponto de vista, tá? Um ponto de vista bem particular. E assim como eu sempre falo, nós quando estamos conversando, nós somos abertos a falar e ouvir. Fazer o corte. Olha o que o líder do Vila Mário falou. Aí, Deus livre. Você Mas concorda com ele? Vai lá, Thiago, para de te interromper. eu acho que, penso eu que, em se tratando de funções pastorais, eclesiásticas, o que afasta muito o jovem desse desejo é realmente esse fardo que a religiosidade nos traz. Sim. A religiosidade hoje nos traz, mostra para o jovem, porque eu penso num povo que apanha é jovem. Sim. Jovem apanha porque fez, apanha porque fez. Se não fez, apanha porque não fez. Entendeu? Se foi, apanha porque foi. Se não foi, apanha porque não foi. Entendeu? De tudo que é forma apanha. Apanha não tem escape, a entendeu? impressão de que Então a galera tá sempre errado, mano. É isso aí. Esse é o Nunca foram ponto, jovens. mano. Esse é o ponto. A gente vê às vezes situações que parece que a pessoa que está tratando daquela forma não passou por aquela idade. Já nasceu com 70 anos. Já. Sabe? Então há de se ter um tratamento. Aí eu não estou dizendo que são os especialzinhos, sabe? Que tem que ter um tratamento diferente com os bonecos. Né? Tem Não. jovem também que dá, às vezes, quando tem que dar uma... umas pauladas. Mas enfim, mas assim, o que afasta muito é esse peso que a religiosidade traz, sabe? E aí a gente também não está falando em reinventar a roda, que nem o Vidal falou antes. A gente está falando de dar liberdade para o jovem trabalhar com limites, mas não simplesmente enxergar o jovem como problema da igreja. Enquanto nós estivermos enxergando o jovem como problema da igreja, nós vamos ter uma mocidade, uma juventude propensa a estar doente dentro da igreja. Sim. Se a nossa liderança pensar que o jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o hoje da igreja. O jovem é o presente, é o que está hoje trabalhando. Por exemplo, eu acredito que tanto aqui quanto lá no Vila Mari, se não tiver pelo menos uns 8 ou 10 jovens envolvidos durante o culto, muita coisa não funciona, sabe? Então lá eu tive que fazer esse exercício há um tempo atrás, né? Um irmão veio me cobrar, mas os jovens não vêm, não aparecem no culto, não isso, não aquilo, papapá. Irmão, vem cá, subi lá em cima do irmão, tá vendo lá na mesa de som? Quantos jovens tem? Tem 2 jovens lá. Amém. Tá vendo ali no Tata Show? Quantos jovens tem lá? Sim. Tem 2 jovens lá. Aqui nos músicos aqui atrás, quantos jovens tem? São 4 jovens. São 4 jovens que estão tocando. Dá uma olhadinha na nave da igreja, vê quantos mais tem aí. Eles estão aí. A gente tem que mudar a visão e a forma com que a gente trata eles. Sabe? Então isso espanta, isso deixa, isso repele. Repele. Mas aí eu lá com 18, 20, 24 anos, pensando que tu vai querer ser um pastor para ser assim. Ser aquele cara, sabe? de cara fechada. É difícil.
É difícil. Aquele Então, corona. É por isso que eu digo, eu acho que hoje está faltando referencial, né? Referência, tipo, mas só que é difícil mesmo, é difícil já. É difícil no sentido assim, nem tu comentou, mas que tipo de... é meio grosseiro que eu falo, um tipo de pastor ou de liderança, entendeu? Então o jovem é complicado, porque ele quer ser diferente, ele quer trazer uma ideia diferente. Só que aí de repente a ideia que ele quer trazer não vai ser aceita. E às vezes também eles querem revolucionar muito. Às sim. vezes eles viajam na maionese. Não, se for deixar tudo... Às vezes eles viajam. Mas assim, ó... Colocar uma nave espacial no meio do púlpito, vamos trocar o púlpito. Não, aí não fecha, né? E aí tu vai ter aquele choque, né? Com as pessoas e aí também algumas coisas com razão, né? Nós, graças a Deus, somos abençoados, sabe? Temos pastores, o nosso pastor é um homem que tem visão, que nos apoia, que está com nós, esteve com nós no Recarregue-se lá, nos apoia, tá? O pastor Rodrigo passou por nós. Não, o pastor Fabiano também. Bom, o pastor Fabiano foi líder de jovens, então sim, ele tem uma visão bem tem ampla. Uma visão ampla a respeito. Nós fomos liderados Pô, vai ter isso entrega a idade também, me derruba. Mas a época que o pastor Fabiano foi líder de jovens, antes de ele ser obreiro do Vila Mar. Meu Deus. Ele foi líder de jovens, nós incomodamos o Fabiano. O Fabiano tem uma pedra da coroa dele por ter aguentado nós, sabe? Então, mas assim, nós, graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesse sentido. Pastor Fabiano, pastor Rodrigo, que passou por nós lá no Vila Mar, pastor que realmente vestiu a camiseta, o pastor Jonas agora, que está desde o final do ano passado, está com nós lá, tem nos honrado, tem nos ajudado, tem estado do nosso lado, tem trazido palavra para nós, né, tem aconselhado casais de jovens que precisam de ajuda, porque nós, enquanto líderes, temos que entender também até onde vai o nosso papel, que chega num determinado ponto que é pastoral. Então a gente tem essa liberdade de chegar para o pastor e passar para ele abraça, assume e realmente coloca nas mãos do Senhor aquela situação, né? Mas eu acho que, se tratando do ponto principal da pergunta, eu acho que a gente precisa orar para que Deus direcione mais ainda, para que Deus ainda direcione mais, para que a gente tenha para que Deus mude até um pouco o conceito, sabe? Para que a gente venha ter um pouquinho mais de liberdade, porque a partir do momento que a mocidade deixar de atuar ou deixar de existir, a igreja, a partir daquele ponto, começa a se contar os dias. Sim. Porque infelizmente acaba. Infelizmente ninguém fica para semente, como a gente sempre diz. Né? Então a gente tem que tratar com firmeza, com responsabilidade, mas com muito carinho. E chamar mais para perto, né? Exatamente. Dar oportunidade para o jovem. Tem aquela questão, o jovem... É questão agora trazendo para o futebol. Aí tu me perdeu. Não, futebol Mas a questão aquela do nem dos dois. De sempre ter aquele medo de que vai queimar o guri, nunca dá oportunidade pro guri pregar, trazer o pastor Fernando aqui, ele tem feito bastante, ele tem ajudado, você já conhece ele dá bastante espaço para o jovem trabalhar, né? E isso o jovem vai se sentindo valorizado também. Vai se sentindo, eu vou me dedicar aqui na EBD, de estar na EBD, porque daqui a pouquinho eu vou trazer uma palavra introdutória, eu vou dirigir um culto. Isso eu acho que o pastor em si, a igreja em si, ela está investindo no futuro. Exatamente. Porque esse é o próximo obreiro, né? E há essa necessidade, porque, como eu falei, se a igreja não investir, pode começar a se contar os dias. É uma geração que está ali, que se afastar ou se pegar um caminho diferente, vai embora e acaba, né? Acaba, né? Vai lá, Augusto, faz a tua pergunta. Toda essa questão que está acontecendo hoje em dia, né? A questão dos gêneros, né? Dos jovens, das dificuldades. Como que a gente pode ser a luz do mundo? É uma baita de uma pergunta, né? Mas eu acredito que tudo passa pela transformação do Espírito Santo. A partir do momento que nós nos entregamos realmente na presença de Deus, Deus nos faz diferente, né? Deus nos faz diferente e nós até deixamos de ser
o que éramos, na verdade, né? Que a gente passa a ser diferente, passa a te enxergar de uma forma diferente, porque tu vai agir diferente, tu vai conversar diferente, tu vai aconselhar diferente, né? Tu vai chegar lá na empresa onde tu trabalha a partir do momento que tu entrega a tua vida para Jesus realmente, né? Não aquela entrega que tu me desse o olho no domingo e na segunda-feira tu tá do mesmo jeito. Porque eu sempre falo para os nossos jovens lá que eu creio que nós somos uma geração que vamos ver um grande avivamento. Sim. Mas quando eu falo que nós vamos ver um grande avivamento, não é aquele avivamento de micro-ondas, aquela coisa que a gente ouve que é 2 minutinhos, 5 minutinhos, acabou e vai embora e deu. Coisa rápida. É a coisa É rápido para acontecer e rápido para esfriar. acabar, né? Eu não sei se vocês já leram o livro O Avivamento no País de Gales. É um livrinho curto, leiturinha de 10 minutinhos, 15 minutinhos, bem pequenininho o livro. Mas é uma experiência fantástica sobre o avivamento genuíno. Nós temos que orar e buscar por um avivamento genuíno, aquele avivamento que traga a mudança no contexto social, que tu, no teu bairro, tu não vai mais aceitar que haja 2, 3 homicídios por final de semana, né? Tu não vai aceitar que haja um ponto de tráfico de drogas a cada esquina, porque a igreja está buscando por um avivamento, e o avivamento no contexto social também. Social. Aonde a igreja está Sair das inserida, 4 paredes. exatamente. Aonde a igreja está inserida muda aquele contexto social, muda a realidade daquela região, né? Muda a realidade daquele estado, daquele país. Aí há a conversão, a confissão de pecados, sabe? Então a partir daí, claro que não precisamos esperar para isso para sermos luz no mundo. Né? Temos que ser no nosso dia a dia mostrando realmente que somos diferentes. Deixa eu te abordar uma pergunta já para tu. Estamos chegando já quase a parte final. O que seria o projeto Timóteo? Vocês estão à frente, sim, a gente sim. vai ter amanhã o primeiro trabalho. Vai ter a primeira reunião, E a gente queria saber qual que, pra gente também poder Claro. que o Santa Fé a gente poder... Mandar um abraço para a Thay e para o Will. Não sei se eles estão nos ouvindo, mas se eles estiverem, um abraço para eles que estão, na verdade, estão mais à frente, né, do trabalho, mais à frente dessa missão aí. Estão trabalhando arduamente, né, estão se esforçando, dedicando, ali escrevendo, indo atrás. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai honrar. O projeto Timóteo nasceu ali naquele momento de calamidade aqui no estado, na verdade, né? A primeira foi em 2023, né? 2023, a primeira enchente que a gente passou aqui, né? Sim. Foi 23, né? Então nasceu ali realmente da necessidade de ajudar, né? Até então ele não tinha o nome Projeto Timóteo, mas nasceu numa conversa entre eu, o Muca, né? Como é o nome do Muca? Misericórdia. Samuel? O nome do Muca. O Muca... Deve ser Samuel. Não é Samuel. É Muca que não é Samuel, então não vai. É o Muca... Puxa vida, é Josias. Uma conversa entre ele, eu e o Caleb, na época. Então nós vimos que precisávamos colocar a mocidade para trabalhar de alguma forma, agir. Porque nós estávamos vendo os irmãos do Vale do Taquari, Mussum ali, toda aquela região ali, com a necessidade de ajuda, que foi muito atingida na primeira e na segunda, mas ali no contexto da primeira. E nós ali estávamos tentando, patinando e não víamos uma forma. Então a gente trocou uma ideia ali. É Kleber? Não, é Kleber, então é Kleber. Mas também o cara por com dois que Kleber, eles vão sobrenome de Muca, né? Fica difícil. Não, tu tá... Ele não vai ficar bravo contigo. Não. Aí o que acontece? A gente se reuniu, trocou uma ideia e colocamos a mocidade para trabalhar. Fizemos ali uma arrecadação de roupas, de alimentos, de água, de comida, material de higiene pessoal e tal. E o Muca tem uma oficina ali no Cruzeiro, pavilhão ali que ele trabalha, e ele cedeu o espaço para nós ali. A gente fez um final de semana de sexta para sábado, se não me engano, a ação ali de recolhimento. A gente ia durante a semana foi feito nas igrejas, os irmãos arrecadaram, armazenaram ali, quem pôde levar até lá, levou até lá, quem não pôde, a gente tem um outro irmão lá no Vila Mare, que é o Guinho, que é um irmão abençoado, que tem também a empresa dele, ele empresta, quando a gente precisou, emprestou o carro para nós fazer o transporte, a gente levou até lá, descemos pro Vale do Taquari na primeira vez ali, com 3 caminhões, né? 3. Isso, esse mesmo, Guinho, parceiraço, Guinho é gente finíssima pra caramba, o Guinho. A Cris, o Guinho baixista, da baterista, banda,
descemos com 3 caminhões, se não me engano, e mais ou menos uns 12 carros ali, entre caminhonetes e carros. Então a gente fez uma parada em Lajeado, e depois a gente foi direto em Dr. Ricardo, que foi a base, foi o Dr. Ricardo, né? Lá com o Cleomar, porque lá não foi severamente atingido. Eles foram atingidos no sentido de ficar sem energia, de ficar sem abastecimento de alimentos ali por um tempo, né? Mas não foram atingidos com a água, assim como foi o restante ali, porque lá é mais alto. Então a gente fez uma base lá na igreja do Dr. Ricardo, levamos para lá, os irmãos lá ficaram quase 15 dias sem culto, porque a igreja ficou cheia de mantimentos pela misericórdia de Deus. E dali também a gente auxiliou o Cleomar mesmo, no período de tempo que a gente não podia. O Cleomar com o carro dele fazia a distribuição, visitava os irmãos. Foi até um meio mesmo de evangelização para aquele lugar, né? Nós descemos até Mussum, trabalhar também na limpeza das casas lá. Foi um período que nos marcou, uma experiência muito forte, sabe? Dele tinha que às vezes sair. O Naum foi com a gente na primeira Sim, vez. o Naum foi a primeira vez com nós lá. E a gente, a primeira Pequeno casa homem. que a primeira casa que a gente limpou foi um ponto de pregação. Então a gente chegou e se deparou com o púlpito da igreja em cima dos escombros, a casa com 30 centímetros de lama, né? E ali nasceu ali o projeto Timóteo, na verdade, né? Então a gente conseguiu auxiliar por um bom período de tempo ali, com donativos, com o que chegava na nossa mão. E na segunda vez também, né, a gente conseguiu, aí a igreja já se engajou mais também, todos os setores, né, a matriz se engajou de uma forma linda, né, e foi um trabalho maior que foi feito do que o primeiro, mas aí com a ajuda de todos os irmãos, nós também, até onde a gente conseguiu, a gente trabalhou sempre com o apoio do nosso supervisor, do superintendente, do Luiz, com a ajuda dele, com a direção deles também, né. Nasceu o projeto Timóteo ali, então foram essas duas ações pontuais. E aqui em Caxias, quando teve o segundo evento ali, a Caxias também precisou muito de ajuda. Então havia bairros aqui de Caxias que precisavam de ajuda, havia outros projetos que estavam fazendo alimentos, que estavam fazendo restaurantes, que estavam fazendo alimentação para os voluntários. A gente teve a oportunidade de ajudar. Famílias dos nossos jovens que ficaram um período de tempo sem trabalhar, que precisavam de um medicamento, precisavam de um gás, precisavam de um... A gente teve a oportunidade de estar ajudando também. O pastor Matheus Levi, ele do Fátima, também um braço forte, que trabalhou muito naquela região, que foi bem afetada por conta Sim, Fátima tinha, represa, tinha um risco de romper, né? Um ponto, né, de arrecadação. Exato, foi um ponto de arrecadação ali. Que eles receberam duas carretas grandes. Isso, exatamente, né? Exatamente. E daí também, nesse segundo momento, nós fizemos uma parceria com o Emox, né? E fizemos duas ações, né? Foi duas ações de doação de sangue. Né, com o Emox, duas ações de doação de sangue. Então nasceu aí. Só que, como até o Luiz Carlos, o nosso superintendente, ele sempre fala que sozinho a gente não consegue fazer nada. Essa é uma realidade que tu falou no começo da nossa conversa também. Então nós, como na frente de um departamento no bairro, né, fica um pouco difícil de a gente conseguir conciliar tudo. Sim. Né? Então Deus deu o direcionamento para o Luiz também, para que tivesse um outro casal à frente desse trabalho. Nós estamos junto com eles. Então, estamos dando suporte junto com tudo no que a gente consegue, mas o Will e a Thay, eles estão na frente do projeto Timóteo, e amanhã vai ter o treinamento. Vai ter um treinamento a respeito de missões urbanas. O pessoal da Jocum vai estar ali na matriz, se não me engano é às 2 ou às 4? 4. Teria que olhar, é às 4, né? 4h30. Eles vão Se estar eu não ali, estou enganado. Eles vão estar ali, então, dando esse primeiro pontapé aí a respeito de um treinamento para missões urbanas, para daí depois a gente poder sair para a rua, né? Fazer culto no Parque dos Macaquinhos, outras ações pontuais em datas específicas, mas que tudo parta de um treinamento, né? De um conhecimento mínimo com o pessoal que tem experiência. Falando dessa questão de culto ao ar livre, não sei se vocês estão por dentro, está liberado para se fazer culto ao ar livre aqui na cidade? Bem ou ainda complicado. Tem aquela restrição Tá da bem prefeitura? bem complicado. Nós não fomos mais atrás dessas autorizações, mas o fato é que hoje tem um limite de decibéis aí, e tudo depende de uma autorização da SEMA, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente.
Então é um pouco Complicado delicado, é bem esse ponto, complicado de pedir Nós todas as tinha essa autorizações. liberdade, aquela questão que a gente fala assim, às vezes se extrapola muito, Exato. Isso aí. né? Às vezes não tem um limite aí. Mas agora parte para a questão da pergunta que o Mano fez aqui, de nós sermos luz. Porque às vezes tu vê bailão pode, a galera com som alto na rua pode, o teu vizinho escutando batidão pode, mas aí tu vai fazer um culto não pode, mas é que tu tem que ser diferente. Aconteceu um fato com nós, que eu e Samuel, nós estava ali, tinha o trabalho da rádio, quando nós tinha rádio. Sim. Na verdade, tem a rádio até hoje, né? Uhum. E nós estávamos com um trabalho aqui no Santa Fé, e os freio ali, né? Nos emprestaram um salão muitas vezes ali para fazer Sim, trabalho. a gente fez bastante A gente eventos. fez trabalho com a Sara Farias, enfim, nomes aí do mercado gospel. E tempo depois algumas pessoas quiseram meio que pegar a mesma ideia nossa, né? E aí foram lá, alugaram para vigílias e atravessaram a noite assim, num dedo, numa coisa assim, fora de controle. Cessou. Os três não fizeram uma reunião para ninguém mais. Né? Então muitas vezes é nós mesmos que fechamos a porta, né? Com os exageros, né? E vai de nós termos esse cuidado de realmente sermos luz, sermos diferentes. A gente não pode ser mais do mesmo. Sim, Graças sim. a Deus que a Assembleia sempre teve essa Preocupação. coisa assim, preocupação, né, dos limites, né? É. E não por o fato de ser crente, jogar tudo Muito pra pelo cima. contrário. A gente tu tem acaba que- afastando de. Acaba tem sendo. que ser bênção pro teu vizinho que está aqui do lado. De repente, é como a gente sempre comenta também. Às vezes são pessoas que nunca vão ter a Bíblia na mão, mas eles estão te observando o dia É inteiro. verdade. Eles estão te observando o dia inteiro. Então a única Bíblia que eles vão ter acesso é a tua vida. Ah. Se tu não for diferente, aí paremos, né? É bem isso aí mesmo. Gente, estamos chegando já ao fim. Foi 1h45 de que a gente nem viu passar. Né? Passa, Foi passa bênção de Estava Deus. preocupada. Não, assunto é que não vai faltar. Os guri falam, né? E a Neia ainda nem começou a falar, né? O Jackson não... Agora que ela tava se soltando. Agora que ela estava esquentando. Então a gente quer primeiramente agradecer ao Augusto e ao André, que são nossos entrevistadores. Deus abençoe vocês. As considerações finais, Augusto? Agradecer, né, ao Samuel pelo convite, a Deus também por ter nos guiado, né, estar conosco aqui nesse podcast. Agradecer aos nossos convidados, o nosso irmão André, o Matheus que está na técnica. A gente não faz nada sozinho, né? Tudo envolve um pessoal. E somente agradecer mesmo. Os irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigado por ter nos assistido. O André? Eu sou muito grato a Deus, né? Passando esses momentos. De repente a gente tenha se emocionado e falado demais aqui. Mas é bom, isso é legal, né? Ainda mais que a gente, né, mesmo Jackson, a gente tem a liberdade de conversar com os irmãos problemas. Mas Deus, já agradecemos a vocês, casal Jackson e Mané. Nosso amigo Matheus lá, sua namorada, que Deus abençoe vocês. Tá aqui, ó, o tempo todo lá. O Augusto, Samuel. E a todos os irmãos, né? Deus abençoe os irmãos que ficaram até esse presente momento, né, Amém. conosco. Deus abençoe vocês. Né? Esperamos estar numa próxima aqui. Amém. Nossas últimas considerações, nossos convidados. Deus abençoe vocês, tá? Foi um papo muito bom. A gente pôde aprender. A gente está engateando na questão de liderança de jovens e muito que vocês falaram em projeto a gente vai roubar, vai trocar só o nome, né? Mas tá aí. Vai ser Forjades. Não vai ser Forjados pros guris, né? Mas deixar para vocês as últimas palavras aqui. Deus possa abençoar vocês desde já por ter aceitado o convite e sabemos que Deus continuará abençoando ao Matix lá no Vila Mar e frutificando, que é o tema de vocês, né? Que vocês possam crescer cada vez mais. Amém. Fico grato a Deus pela oportunidade, o Samuel pelo convite, os irmãos que estiveram aqui na mesa com nós, o mano lá da técnica, a namorada, que Deus abençoe, que Deus também prospere, siga abençoando e prosperando o trabalho dos irmãos. Por muito tempo nós tivemos 2 anos, né? A gente teve o tema que era Unidos em um Só Propósito. E assim seguimos ainda, unidos em um só propósito, né? A causa do Senhor nos traz a união e tudo que nós fizemos, se não for pela eternidade, estamos trabalhando de forma errada. Então, o nosso propósito é um propósito eterno, né? Que gere arrependimento, mas que gere
a salvação e que a recompensa de tudo que a gente faz nós veremos na glória. Aqui não esperamos nada, não queremos nada, porque se formos recompensados aqui, lá não vamos ter nada para receber. Verdade. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelos irmãos que também têm aberto as portas aqui, esse estúdio maravilhoso, muito bonito, parabéns pelo espaço, ficou muito top. Que Deus, através desse espaço aqui, alcance muitas pessoas, muitos jovens, que às vezes a gente fala sempre para as meninas que cuidam da mídia lá, que elas chegam aonde a gente não consegue chegar. Muito importante isso. A mídia chega aonde a gente não consegue chegar. Então o trabalho do nosso irmão ali, como é que tu nome, perdão? Mateus. O trabalho do Mateus, que está ali na técnica, cuidando para que o som saia com qualidade, que a imagem saia com qualidade. Ele está entrando, isso aqui está entrando num hospital, ele está entrando em algum lugar que nós não conseguimos entrar presencialmente, a palavra de Deus está chegando. Então uma responsabilidade também muito grande e de um valor muito importante nos dias que a gente passa por tudo isso que a gente conversou. Então que Deus continue abençoando, capacitando, dando o entendimento, né, para que a palavra de Deus venha a ser pregada através dessa que é uma importantíssima ferramenta, né, e passamos por tempos difíceis que foi só assim que a palavra foi pregada. E muitas vezes, né? Muitas vezes, por vezes. muito tempo. Né, então ainda entendemos que Deus tem muito a fazer nessa geração, através dessa geração. Eu também quero deixar um abraço para os nossos jovens, que ainda, com certeza, todos estão nos assistindo. Eu quero deixar pelo menos o celular tá ligado, né? Estão dormindo. Se o Éden não tiver até... Confere para mim aí, por gentileza, se ele tá online. Tá. Ele deve estar assim, mas eu quero deixar um abraço aqui para os jovens do Vila Mari, que estavam ali nos assistindo, mandaram fotos no grupo. Que Deus abençoe vocês, são bênção. A gente sempre fala isso e isso é uma realidade. Né? A gente só repete o que a gente tem como uma verdade, como um presente de Deus para as nossas vidas, as vidas de vocês. Amém. Então que Deus continue abençoando também o irmão Cleomar, que está nos assistindo, a nossa família que está nos assistindo, que são parte, às vezes a gente fala que a Isa, que mandou um alô ali também, a gente, quando tem oportunidade, fala a respeito da família, porque a família compreende a nossa ausência muitas vezes. Né? A maioria das vezes, aquele dia de sexta, de sábado, de domingo, né, a família compreende a nossa ausência. Sim. Por estarmos envolvidos na obra do Senhor, por estarmos de repente dando uma atenção para os jovens, eles nos entendem e sabem também do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigado. O Eden disse que está ali ainda. Está ali? Tá. Lindão. Isso aí. A gente só tem que agradecer, né? Ontem, quando o Jackson mandou um convite a mim, não sei onde a gente vai se meter. Mas foi bênção. Eu quero parabenizar vocês, que é uma ideia muito bacana. Parabéns, Mateus, que Deus continue te abençoando, te dando visão. E da mesma forma a vocês, os líderes aqui de Santa Fé, visão, ousadia, que vocês alcancem níveis maiores do que já alcançaram. Eu tenho certeza que a obra não parou ainda. Deus tem muito mais para entregar na vida de vocês. Jesus. E para nós é uma alegria poder participar com vocês aqui. Que vocês precisarem de nós. Se precisarem copiar a ideia, podem copiar. A gente compartilha. A gente copia, só muda o nome. Compartilha, claro. O formato. Patentear, né? Fazer filiais. Mas assim, o próprio Recarregue-se, a gente já falou isso em reunião na nossa reunião de liderança lá. É bem importante. É importante a gente compartilhar. O próprio Recarregue-se, a gente construiu a partir de um convite que a gente recebeu do Jonas e da Tiane, a época que eles eram líderes do risco, que eles faziam imersão. Eles faziam a imersão. Então, a partir dali, a gente, é uma baita de uma ideia. Precisamos fazer algo nesse sentido. Então, a partir dali surgiu o Recarregue-se. Então, isso o que funciona e o que é bom tem que ser compartilhado. Tem que ser. Eu acho que uma ideia legal, que até a gente comentou isso em reunião também, é os bairros... segue lá a página do teu colega, né? Ver como é que tá. Vila Mari, galera. Segue o Mágico segue Santa Fé, o Mágico Santa Fé. E porque é onde a gente consegue tirar as ideias. Chega num momento, a gente está há 4 anos. Chega num momento que parece que meio que... Está indo as ideias, não tem mais criatividade. Não vem mais, né?
Já Então, já tu fiz vendo- tudo já. Já fiz Isso aí. tudo. Já saiu de Então, tudo um tu pouco. seguindo a outra página, vendo, o Santa Fé fez isso aqui, acho que é legal, a gente consegue adaptar. Então, é legal É essa bom, é união bom. também. É bom. Então, parabéns para vocês, Amém. que Deus continue abençoando. Como disse, o trabalho de vocês tem Amém. tudo para dar certo, tenho Amém. certeza que vai dar Já está certo. dando, né, na Já verdade. está dando certo. Mais uma vez, quero parabenizar vocês pela reestreia, né, do estúdio. aqui, Reestreia. né? Reestreia. A Isso aí. gente está reestreando. Isso aí, então, que, como o Jackson falou, que através desse projeto muitas almas possam se render ao Senhor e meu desejo é que um dia vocês ainda possam ouvir os Testemunhos, resultados, né? os testemunhos É, da onde, amém. Com certeza onde virão. o trabalho de Com vocês certeza virá. Tá alcançando. alcançou. É. E como o irmão falou, se a recompensa não chegar aqui na terra, com certeza Lá no no céu, céu. a recompensa vai vir. Eu também, só para finalizar, Não, realmente, não. agora, Pode falar. eu peço que os irmãos entendam tudo que a gente falou no contexto que a gente compartilhou aqui, porque é um contexto que a gente ouve as dores e compreende, e numa oportunidade de troca de experiências como foi aqui, a gente fala a realidade como ela é. Então, Na verdade, o líder do jovem, ele tá certamente para ser, para ajudar o jovem, ele tá para defender o, né? exato. E- Como qualquer e, líder. e assim a gente faz, né? Isso. Muitas vezes a gente mata no peito e não deixa chegar lá. Sim. Bate aqui que a gente aguenta. Filtra muita coisa, né? É verdade. Mas é isso aí. Deus abençoe. Amém. Agradeço vocês e não vai ser a primeira de muitas, né? Amém. A gente quer continuar aqui, a gente vai fazer mais desses bate-papos, né? Deus abençoe vocês, então, em nome de Jesus, pessoal aí, o Matheus, a Vitória, todo o pessoal ficando assistindo, então. A gente volta semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, como diz o Chaves. Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Tá.